Meu nome é Patrícia Farina, eu me formei em psicologia em dezembro de 2005 e desde então eu trabalho com saúde pública. Eu comecei trabalhando na saúde mental, então eu trabalhei bastante tempo em enfermaria de crise e depois eu fui para atenção básica, onde eu já tinha feito estágio na época de graduação e é onde eu tô até então, assim. Então desde 2010 eu trabalho na atenção básica no município de São Paulo. Trabalhei em diferentes regiões e vim parar nessa área, na verdade, porque na universidade eu me interessava por um eixo que se chama psicologia social, né? E na época que eu fiz a minha graduação, na época que o currículo daquela época, os estágios de saúde estavam dentro da psicologia social. E aí eu acabei fazendo estágios nessa área, né? Então trabalhei em unidade básica de saúde, fiz estágio com adolescente com autores de auto infracional, né? Então mais nesse âmbito social, assim. E aí foi lá que eu descobri as questões de saúde. Quando eu entrei na universidade foi o ano que a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, foi promulgada. Então foi bem no bojo de ações da reforma psiquiátrica mesmo, assim. Então, fortalecimento da estratégia de saúde da família, ampliação dos CAPs, os serviços residenciais terapêuticos. Então foi bem contemporâneo à minha formação. Então, desde o começo você já sabia, assim, mais ou menos, que era com isso que você queria trabalhar? Sim, assim. sim. Eu tive a sorte também de me formar numa universidade que tinha um olhar cuidadoso para essa área, então me deu a oportunidade de conhecer de perto os serviços e também estudar teoricamente o que embasava a prática. Eu tô fazendo sombra na parede. Ai, pra onde que eu tenho que olhar? Pra mim. Tá. Não tô. E tá, uma pergunta um pouco mais filosófica, assim, pra você, o que é saúde, o que é saúde mental, saúde física, é uma coisa só? Então, acho que o passar do tempo eu fui entendendo que era uma coisa só, bastante que interage entre si, completamente interligada, assim. E acho que com a psicologia a gente vai pensando primeiro no que é saúde mental, né? Assim, e depois você vai entendendo que ela faz parte de algo maior, né? Então, saúde, para mim hoje, eu acho até que aquela definição do Ministério da Saúde contempla bem, assim, né? Que é o bem-estar biopsicossocial, mas para você ter isso, você precisa ter uma moradia digna, você precisa ter um emprego bacana, você precisa ter relações afetivas, né, com seus pares, você precisa fazer parte de grupos que você acha interessante, se identifique, você precisa sonhar, você precisa ter desejos, né? Você também precisa ter faltas, né? Assim, que te façam se mover para frente. Mas eu costumo dizer que o ser humano ele foi feito para ter saúde, assim. Basta a gente não atrapalhar, né? Então eu brinco com os meus amigos e falo, gente, a gente anda para frente e cresce para cima. É só a gente não atrapalhar que as pessoas vão seguindo esse percurso. Por mais que coisas não tão bacanas aconteçam na vida dela, né? Mas se a gente não atrapalhar, se a gente der só uma balizadinha, ela vai caminhando, assim, ela vai se desenvolvendo, né? Então eu entendo muito que o ser humano ele foi feito para isso, assim, não para estagnar, mas sempre para se desenvolver. Eu penso que ao longo dos anos, né, mais recentemente, óbvio, a gente desenvolveu tecnologias em saúde muito bacanas e acho que a gente tem que usufruir delas. E o uso das medicações é um deles. Né, para trabalhar, por exemplo, a clínica das psicoses, eu não sei se seria possível fazer o que a gente fez em termos de reforma psiquiátrica se a gente não contasse com esse artifício clínico. Né? Mas o que me assusta hoje, principalmente, é o lugar que essas substâncias foram ganhando na vida das pessoas e da sociedade, e de uma maneira muito hipócrita, né? Então, às vezes, a gente vê aí várias manifestações, guerras às drogas, com relação ao uso da maconha e tudo mais, mas vê uma crítica muito rasa com relação à medicalização da sociedade. Então, hoje, é muito comum as pessoas, elas tomam um remédio para suportar estar trabalhando aquele emprego horrível, ou então elas tomam um remédio para suportar que elas estão desempregadas. Elas tomam um remédio para suportar um casamento infeliz, ou elas tomam um remédio para suportar a solidão. Né? Então elas tomam um remédio para conseguir dormir,
e elas tomam um remédio para conseguir acordar e passar o dia, né? Então, tudo virou justificativa para isso, né? Então, ela toma um remédio para emagrecer, ela toma um remédio para diminuir a ansiedade, né? Ela toma um remédio para transformar o humor dela, né? Então, assim, é claro, a gente sabe que tem casos que as medicações vão ter um papel importante, vão ter algum protagonismo em algum momento, né? Ou num determinado momento da vida do sujeito é importante usar aquele recurso, né? Mas acho que agora isso está cada vez mais mediocrizado, né? Então as pessoas elas falam disso com uma certa naturalidade, como se fizesse parte, né? Então a gente naturaliza o uso das medicações, e eu não falo só das medicações para a saúde mental, né, para o sofrimento psíquico, mas as medicações, por exemplo, um protetor estomacal, né, ou um relaxante muscular, né, então elas vão fazendo uso disso de maneiras muito indiscriminadas, e a gente que é profissional de saúde também vai dispensando isso, às vezes com a ideia de que é o melhor que a gente está fazendo para o sujeito, né. E aí é com essa parte que eu já não concordo e me assusto bastante, né? Porque elas foram ganhando um lugar social, a gente sabe que a indústria farmacêutica é avassaladora e trabalha a favor do capital e não a favor do humano, né? Então esse tem sido um diálogo bastante difícil. Então isso me deixa muito assustada, mas é do número de pessoas que fazem uso das medicações e da maneira medíocre como que isso é tratado, assim, sem refletir. E aí as pessoas elas não vão mais pensando sobre isso, né? Elas vão meio que aceitando que a vida é assim, é dura, né? E que o jeito de suportar essa vida dura é pela via da anestesia.